Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller e também a economia, o dinheiro com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. E boa semana para você que está só começando. Quais são os destaques de hoje? Também vou começar pelo mercado financeiro aqui, o dólar operando com alta nesta manhã de segunda-feira, início de semana, alta de 0,4%, cotação do câmbio a R$ 4,95. Mercado de ações começando devagar a semana, queda de 0,2% agora no índice Bovespa da B3 aqui em São Paulo. Lá fora, petróleo abrindo a semana com leve queda, petróleo tipo Brent caindo 0,2%, $75,70 o barril, o tipo Brent, que é referência exatamente para o nosso aqui também da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas com predominância de altas. Caso da soja, subindo na Bolsa de Chicago, 1 ponto percentual, preocupações com a safra brasileira. O plantio continua atrasado, portanto isso continua repercutindo lá nas cotações da Bolsa de Chicago. O clima está melhorando aos poucos, mas de qualquer forma já existe uma tendência de que a área de plantio não vai ser aquela que vinha sendo prevista inicialmente e nem a produtividade das lavouras por conta desse atraso ocorrido no plantio, tanto no sul do país por excesso de chuvas, quanto nas regiões centrais e ao norte por conta de falta de atraso das chuvas e temperaturas muito elevadas, prejudicando as lavouras, inclusive já semeadas. Então, soja subindo em torno de 1 ponto percentual em Chicago, o milho está estável nesse momento, o trigo, uma exceção, está caindo em Chicago 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, predominância de altas, sobe o algodão 0,6%, o café arábica dá uma disparada, está subindo 2,2% nesse momento, suco laranja também subindo 1,3%, cacau, pequena alta de 0,1%, na contramão açúcar bruto negociado em Nova York, uma queda de 2,7% no momento, subiu na semana passada, está dando uma descontada nesta segunda-feira. E o boi gordo do mercado futuro da B3, que também teve uma semana negativa, volta a subir, preço em alta na B3 aqui, o contrato de dezembro, 0,5% acima do fechamento de sexta-feira, Tavinho. Bom, Silmar, vamos começar pela inflação, que teve aí uma nova revisão de baixa, é o novo Boletim Focus, como é que você vê? O Boletim Focus divulgado na segunda-feira, efetivamente o pessoal reduzindo aqui a expectativa de inflação para 4,51%, uma semana atrás a média das opiniões era 4,54%, mas para o ano que vem aumentou, na contramão do que o pessoal está prevendo para esse ano, a expectativa é de uma inflação um pouco maior no ano que vem, 3,93% a expectativa atual, 0,01 ponto acima do previsto até uma semana. O que chama atenção aqui é a elevação, o pessoal está mais otimista com relação ao desempenho do PIB, o Produto Interno Bruto, a economia, que deve crescer acima do esperado neste ano. A expectativa média agora dos empresários ouvidos pelo Boletim Focus é 2,92%. Está mais em linha com aquilo que vem prevendo o governo, que está apostando ainda em 3% ou mais. Então o pessoal está mais próximo disso, 2,92%. Até a semana passada, a máxima era 2,84%. Para o ano que vem, também uma pequena elevação para 1,51%. Nesse caso, bem descasado com relação à expectativa do governo, que é de mais de 2% de crescimento para o ano que vem. Por enquanto, o pessoal não está acreditando muito nisso aí. Bom, chama atenção aqui para um destaque do Boletim Focus divulgado hoje, que é a tendência de superávit da balança comercial maior do que vinha sendo previsto. A expectativa agora é 78,8 bilhões de dólares, cerca de 40 milhões a mais do que o previsto 400 milhões a mais do que o previsto na semana passada, Tavinho. Bom, temos aí a receita das exportações de carne bovina, caindo no acumulado do ano de 2023, já era previsto. Sem dúvida, Tavinho, por conta de baixa do preço médio, né? Nós tivemos aqui até uma recuperação dos volumes, embora ainda fracos em relação ao ano passado, mas houve uma recuperação depois daquela parada que houve no início do ano, quando houve um cancelamento por parte da China de cerca de um mês. A China deixou de comprar carne bovina, isso ajudou foi a derrubar o preço médio bem abaixo, mais de 20% abaixo do que era a média do ano passado no mesmo período. Isso tem sido recorrente todos os meses, não foi diferente agora no mês de novembro,
e deve fechar o ano realmente com essa defasagem muito grande dos preços médios do mercado internacional. E essa é uma das razões que a gente acompanha aqui, que afetaram o preço do boi gordo ao longo de todo esse ano, né, Tavinho? Caiu muito o preço da exportação, ao mesmo tempo que o mercado interno aqui com pouca reação em termos de consumo, né? Estamos ainda com os orçamentos apertados, o consumo de carne bovina ainda não se recuperou totalmente em termos de mercado interno. Houve uma pequena melhora, é verdade, até por queda de preço no mercado interno, mas sem compensar essa forte queda nas exportações em termos de preço. Tá? Então, o desempenho esse ano da exportação de carne bovina é realmente de fechar o ano no vermelho em termos de receita por conta de queda do preço. E temos aí frutas frescas em destaque nas exportações brasileiras, um assunto que eu sei que você gosta muito. O setor está bombando esse ano também, vai bater todos os recordes aqui. E é interessante notar que praticamente todos os tipos de frutas com desempenho, ao contrário da carne bovina, com preços melhores, e não crescendo por preço e não por volume embarcado. Se arrega para praticamente todas as principais frutas que estão sendo exportadas para o Brasil, uma ou outra exceção apenas, ou seja, um desempenho praticamente uniforme em termos de aumento de faturamento por conta de aumento de preço. Isso é muito bom. Você exportou aqui um volume razoável, também bom, bastante importante em termos de volume, mas o que valeu realmente foi o preço médio bem mais alto no mercado internacional, e isso, claro, remunera melhor o nosso produtor e estimula cada vez mais exportações. Praticamente todos os setores aqui batendo valores acima do ano passado por conta de preço e com o Brasil já batendo praticamente o recorde de 2021. Vamos fechar o ano realmente com um novo recorde aqui, possivelmente em torno de 1 bilhão e 200 milhões de doses de exportações, que não é pouca coisa. O setor realmente está com excelente desempenho esse ano também. Fica aqui o recado para os brasileiros: comam mais frutas frescas. Os estrangeiros estão adorando as nossas frutas frescas e nos prestigiando. E não é só no café da manhã, que muita gente tem o hábito, ou de sobremesa. A fruta fresca é um alimento que você pode carregar com você durante o dia e saborear em diversas horas. Uma maçã, uma pera, uma banana, um mamão, né, um abacaxi já cortadinho, olha, melancia com esse calor, né? É tudo muito gostoso. Então, para o brasileiro, fica aí a dica, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Eu sou consumidor de frutas, eu sou de consumir frutas pela manhã, antes do café da manhã. Normalmente é maçã, eventualmente alguma banana, mas principalmente maçã, que eu acho uma fruta extremamente saudável e é bom para consumir todos os dias também. Olha, eu já consumi hoje manga, banana, suco de laranja e suco de limão. Ou seja, Eu café, antes do café da maçã manhã. eu sou da maçã com suco de laranja antes do café. Semana aí decisiva, quer dizer, decisiva não, mas de início de tentativa de entendimento entre o ditador da Venezuela, o Maduro, e o presidente da Guiana para a nova província lá que o Maduro decretou que é da Venezuela. Já foi da Venezuela, eu estive lendo nesse final de semana sobre a história, no pacto lá de 1700 não sei o quê, ficou para a Inglaterra, como colônia da Inglaterra, Guiana inglesa. Depois, em 1975, por aí, 66, por aí, houve a independência da Guiana Inglesa, mas ela faz parte daquelas nações todas que fazem parte do comércio da comunidade britânica no mundo, né, que tem um intercâmbio. A Inglaterra deixou de ser colonizadora e passou a ser intermediária de negócios entre todas as suas ex-colônias. Deu independência e criou um novo tipo de relacionamento. E aí descobriram lá no Oceano Atlântico, em frente à costa da Guiana, uma grande reserva de petróleo, isso há uns 15 anos atrás. E está na mesma direção daquela reserva de petróleo que o Brasil quer explorar na foz do rio Amazonas. É a mesma direção, né? Então, a Guiana passou a ser um país rico, cresceu da noite para o dia. Ninguém nunca falou muito da Guiana inglesa, né? Agora só Guiana, mas passou a ser um país que teve um desenvolvimento muito grande. Retira lá 600 mil barris de petróleo por dia, podendo chegar a 1 milhão e 200. É um negócio bom. Acho que foi isso que fez crescer o olho
do Maduro, né? E o nome da província lá é Essequibo, que parece até árabe falando meio aportuguesado, Essequibo, né? Essequibo. Mas deveria se chamar esse pepino, né? Porque esse pepino, porque eu vou falar, o enrosco é grande, meu amigo. Tá, o interessante é o seguinte, primeiro ele anexa o negócio, cria um fato consumado, para depois querer conversar lá com o presidente da Guiana. Isso é muito engraçado, né, também. Primeiro você cria o fato consumado, depois puxa, chama para conversa, né? Devia ser o oposto, né? Primeiro você mata, depois pergunta se o cara era culpado ou não. Você põe na cadeira elétrica. Depois que ele está lá, virou... Está torrado, aí você vai lá e fala, escuta, você realmente cometeu o crime ou não? Aí não adianta mais, né? E um outro detalhe que eu também fiquei sabendo, tem muito hindu na Guiana. Por conta das duas colônias serem ligadas ao Reino Unido, a Índia também foi, durante muito tempo, uma colônia do governo britânico. Tem muito hindu na Guiana. E o presidente tem um nome que é uma mistura, é um nome meio hindu ou árabe. É interessante isso. Eu não sabia. É um país que está aí vizinho da gente, faz fronteira com a gente. E, sei lá, não sei lá na escola, nos bancos escolares, há muito tempo, quando eu era criança, quando você tinha que saber o mapa direitinho da América do Sul, como é que foi dividido e tal, quem ficou com o quê. Aí depois paramos de olhar para a Guiana, né? Interessante. Basicamente, a imigração principal é de negros, né, africanos, inclusive como escravos no início, e depois os indianos, né, que completaram a população atual da Guiana, antiga Guiana inglesa, né? Era um território inglês, hoje um país independente, né? Um pouco esquecido aqui na América do Sul, e agora está bastante em evidência, primeiro por a descoberta de petróleo, depois virou também um importante exportador de arroz. Interessante isso aí, porque não tinha quase nada lá, é uma região que produz arroz, inclusive para exportação, está na lista lá dos grandes exportadores aqui da América do Sul, junto com o Brasil, Argentina e Uruguai, e um pouco Paraguai. Guiana apareceu na estatística também nessa área, além de petróleo, né? Com a descoberta de petróleo recente, virou um país importante nesse setor. E aí, claro, atrai novamente a cobiça dos vizinhos, né? Então, o que está acontecendo agora. Atrai a cobiça dos vizinhos, é interessante esse termo. Esse quibo, esse pepino, esse quibo, esse pepino. A título de curiosidade, eu fiquei espantado com a notícia que eu li. O aeroporto mais caro do mundo é o aeroporto de El Salvador. Ele cobra as taxas mais altas para que você possa passar por lá, embarcando, desembarcando ou apenas de passagem. E me parece uma coisa preconceituosa e mal intencionada, porque as taxas mais altas são cobradas de indianos e sul-africanos, né? Cerca de R$ 5.500 de taxa para passar por lá. Eu acho que não quer que vá para lá mesmo, né? Nem indiano nem sul-africano, né? R$ 5.500? Como é que pode uma coisa dessa? É uma forma de evitar a imigração, né? Até amanhã, Silmar. Um abraço. Até amanhã, muito boa tarde.